Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa noite. Amém? Glorifico a Deus por estar aqui, né? Estava muito ansioso, né? Desde o casamento. Porque o casamento do meu filho, né? Com a Michele, eu estava ali na hora do louvor e eu estava chorando mesmo. Pela graça, pela presença de Deus, e eu lembrei do casamento. Porque o casamento não foi um casamento tradicional, foi um culto. Foi uma graça, um envolvimento, um comprometimento. E Deus se manifestou, e eu lembrei do pastor, né? Que a igreja é o que o pastor é, né? E quando esse homem estava ministrando, eu senti uma graça, uma presença, e foi o que aconteceu lá no casamento. Então eu quero parabenizar a igreja. Vocês têm um pastor abençoado, uma igreja cheia da unção, né? A nova unção, verdadeiramente o Espírito Santo passeia nesse lugar, que isso é uma bênção. Queria também, né, apresentar a minha esposa, está ali, a Janaína, e amanhã ela faz aniversário, né? A minha bebê. Nós estamos casados há 29 anos, ela tinha 14 anos, né? Éramos jovens, 14 anos, eu 17, estamos até hoje juntos na presença de Deus, né? Graças a Deus, aqui meu filho, minha nora, tenho outro filho mais velho, de 28 anos, tenho uma bebê que vai fazer 21, né? Já sou avô, glória a Deus por isso. Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias, está em 2 Samuel, capítulo 6, por favor, capítulo 6, e eu queria nesta noite falar sobre, estamos no mês da restauração, e eu queria falar sobre a arca da aliança. Hoje a arca que somos nós, amém? Amém ou não amém, igreja? Amém. 2 Samuel 6, que diz: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de quanto? Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram a arca da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-nos com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a sua casa de Israel, e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a sua casa. Feche os teus olhos, 1 minuto. Espírito Santo do nosso Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos nessa noite, porque já sentimos a tua graça manifesta, a tua presença, Senhor. Ó Pai, que tu venha derramar a tua bênção sobre os teus filhos que aqui estão, Senhor, cada família que está aqui representada, Senhor, que todo espírito de tristeza, de angústia, de medo, ó Pai, que todo espírito de opressão, de depressão, que todo espírito, Senhor, que todo sentimento mau, Senhor, possa sair em retirada do nosso meio, pelo teu nome, Senhor, que a tua bênção
bênção se faça necessário, e que tu venha trazer a plena revelação, Pai, que nós nessa noite possamos ter a nossa vida restaurada, transformadas, renovadas pelo teu poder e pelo teu ensino, ó Deus. Fala conosco, ó Deus, ministra sobre nós, ó Pai, e assim como João disse, importa que eu diminua e tu cresça nessa noite, importa que a tua palavra seja pregada, importa que a tua bênção, importa que o teu milagre, importa que o teu renovo esteja sobre os teus filhos, importa, Senhor, que haja cura na alma, no espírito, importa que haja, meu Pai, transformação de vida, Senhor, e que toda angústia, que toda angústia saia das nossas vidas, em nome de Jesus, porque grande é o poder, a honra e a glória que vem de ti, Senhor. Queridos, nós acabamos de ler uma passagem muito conhecida, aonde Davi, ele está reinando em Israel, e ele começa a acertar Israel, ele começa a colocar as coisas em ordem, a casa em ordem, e ele se lembra da arca do concerto, da arca da aliança, que estava na casa de Abinadab. E como essa arca chegou na casa de Abinadab, eu quero voltar um pouquinho, está em 1 Samuel capítulo 4, vai dizer que o povo de Israel, eles foram para a guerra, era comum isso, eles iam à batalha, e eles levavam consigo a arca, porque a arca representava, né, a presença de Deus, representava que o Senhor estava com o seu povo, representava que o Senhor estava ali e o povo reconhecesse que Deus estava ali. Porém, o povo de Israel estava passando um tempo, querido, que eles estavam afastados de Deus, que eles estavam sendo guiados, direcionados pela casa de Eli e pelos seus filhos Ofni e Finéias, pelos sacerdotes, e esses sacerdotes estavam se corrompendo diante do Senhor, eles estavam causando uma afronta, uma indignação do Senhor, a ponto deles pegarem aquilo que era sacrificado para Deus, eles estavam comendo, eles estavam usando do benefício de ser sacerdote, de estar à frente, para levar vantagem, e Deus se entristeceu com isso, e Deus levantou profetas, Deus levantou Samuel para dizer para Eli, que ele tinha que repreender o seu filho, porque Deus estava entristecido com aquilo, porém Eli não fez nada. E quando Israel ele vai à guerra contra os filisteus, eles vão para a batalha, sobem em direção com aquela convicção, porque sempre dava certo, pastor, nunca deu errado, querido, mas é assim com Deus, as coisas às vezes Deus vai dando corda, Deus vai avisando, e a gente vai fingindo que não está entendendo, a gente vai fingindo que não está ouvindo, a gente vai fingindo que não é com a gente, até o ponto da casa cair. E quando os filisteus eles começam a vencer, eles começam a ter vitória na batalha, eles lembraram da arca, traz a arca, porque a gente está morrendo, as coisas não estão acontecendo como de costume. E assim buscaram a arca, levaram a arca, agora a gente vai vencer, agora eu abro a Bíblia no Salmo 91, vai dar tudo certo. Agora eu abro a Bíblia no Salmo e vai dar tudo certo, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à sua direita e nada, não seremos atingidos, não é assim que a gente, quando a gente está na prova, a gente lembra logo do Salmo, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas as pessoas esquecem do versículo 1, que diz o quê? Aquele que habita é aquele que mora no esconderijo, aquele que faz a casa do Senhor a sua morada. Não adianta ser visitante, não adianta ser turista, adianta ser servo do Senhor e reconhecer que a casa dele é o melhor lugar para estar. Eles se esqueceram disso e estavam passeando, e Deus permite que os filisteus levem a arca, e a arca ficou com os filisteus 7 meses, e começou a trazer grandes transtornos para os filisteus, a ponto de o Deus dos filisteus cair diante da arca,
Porque a presença do Senhor, querido, não tem demônio, não tem Deus de letra de D minúsculo que pode vencer diante do Senhor. Nem nada, nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhuma impossibilidade humana, terrena, demoníaca pode vencer. Porque agindo Deus, quem poderá impedir? Quem toma posse disso? E a arca ficou 7 meses e os filisteus devolveram a arca. Tira isso daqui. Está causando males na nossa vida, e devolveram a arca. E Israel recebe a arca, e a arca foi levada para a casa de Abinadab. E os sacerdotes pegaram o filho de Abinadab, Eliezer, consagraram ele para tomar conta da arca. Sabe quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. E nesse meio tempo, Israel se voltou para Deus, porque reconheceu que estava em pecado durante um tempo. A vida de Israel sempre foi assim, né? Durante um tempo eles iam, daqui a pouco caía. Eles iam, daqui a pouco caíam. E Davi se lembrou, vamos buscar a arca de Deus, vamos trazer para a cidade de Davi. E Davi foi, juntou 30 mil homens, vamos lá buscar. Aí pegaram a arca, chegaram na casa de Abinadab, vamos levar a arca para a casa de Davi, para a cidade de Davi. Colocaram em cima de um carro de boi, foram todo felizes, todo alegre, agora Deus está com a gente. Quando chega num momento, o carro tropeça, e Uzá coloca a mão para segurar a arca, e eu me questionava, como novo convertido, por quê? Quem é que não faria isso? Vendo a arca cair, iria tentar segurar. Uma coisa comum, natural, a gente está vendo que o negócio está caindo, e a gente precisa sempre ajudar, isso é uma coisa natural. Por isso que eu dei um tema para essa mensagem: não faça a coisa certa de maneira errada. A coisa certa, ela tem que ser feita da maneira... Por que Uzá morreu? Porque eles se esqueceram dos preceitos, se esqueceram da palavra. Quando o próprio Deus chama Moisés no monte, e ele dá a direção para ser construído a arca, ele deu algumas diretrizes. Ele disse que a arca do concerto, ela teria 1,10 m de comprimento, ela teria aproximadamente 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, e ela seria de uma maneira nobre, de acácia, e ela seria toda revestida em ouro, e sobre a tampa do propiciatório ela seria toda de ouro, e teria 2 querubins batidos em ouro, um olhando para o outro, guardando a casa, guardando a arca, e do lado da arca teria 4 argolas de ouro, uma argola, outra argola, outra argola, e seria produzido de uma maneira nobre 2 varóis revestidos de ouro. E ninguém poderia tocar na arca, porque a arca não pode ser carregada, a arca teria que ser transportada. E não era qualquer um que poderia botar a mão na arca, somente os levitas poderia transportar a arca. Começaram a entender por que Uzá morreu? Porque a arca não era para qualquer um colocar a mão. Assim somos nós, a arca viva de Deus. Estamos deixando aquilo que é santo, aquilo que é sério, ser profanado na nossa vida. Você é a casa de Deus, você é o templo do Espírito Santo, você não pode andar de qualquer maneira, você não pode estar com pessoas que não convergem com a palavra de Deus, você não pode fazer o que o mundo faz, mas você tem que sempre se guardar, porque a arca de Deus, ela não é para qualquer um, ela não é para estar no meio de qualquer um, ela não é para fazer aquilo que nós bem entendemos, mas nós precisamos ter reverência e ter um espírito de amor. Quando Uzá bota a mão, ele morre, porque ele profanou. Por que a gente está vivendo o tempo que muitos estão caindo pelo meio do caminho? Porque estão achando que a casa de Deus é brincadeira. Estão achando que o altar de Deus é simplesmente um teatro, é simplesmente que o culto é simplesmente uma cerimônia religiosa. Não, querido, a hora do culto é a hora mais importante, o momento do culto é o momento mais importante, é onde você vai se predispor a estar na presença do Senhor, porque igreja quer dizer, entre para adorar e saia para servir.
É onde nós aprendemos para que o Senhor nos chamou. É onde nós entendemos qual é o real sentido do Senhor ter nos chamado, ter nos tirado. Porque alguém pensa, muita gente acha que escolheu Deus. Quem acha que escolheu Deus? Nós nunca escolheríamos Deus, mas Deus no livro de João, capítulo 15, diz assim: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, para que vais e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus nos escolheu, Deus nos chamou como a menina dos olhos, Deus nos chamou como seus filhos. Vós, porém, não sois mais escravos, porém sois filhos, e como filhos somos co-herdeiros e herdeiros do trono da promessa, e como filhos temos um lugar preparado no céu, para reinar junto com o Senhor, para estar glorificando e exaltando Ele dia e noite, como anjos que sobem e descem. A restauração, querido, é nós entendermos que nós não estamos bem. O mês da restauração é eu dizer assim: eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Eu achava que estava legalzinho, eu achava que estava bacana, mas o Espírito está dizendo assim, ó: entra na minha presença, André, e ser perfeito. Anda na minha presença, André, e ser perfeito. Joana, João, Maria, entra na minha presença e ser perfeito. Deus não nos chamou para mais ou menos. Davi, ele olha para aquilo e ele fica amedrontado e diz: que Deus é esse? E olha que Davi tinha experiência, hein? Não quero, não vamos botar a mão nisso. Leva para casa de Obed-edom. Quem era Obed-edom? Um levita, um geteu, da tribo de... Lembra de Golias? Ele também era da tribo. Ele veio lá de lá. Um homem simples. E a arca pousa na casa de Obed-edom. E Obed-edom, ele tinha uma vida tranquila. E a Bíblia diz que enquanto esteve lá, o Senhor abençoou muito a sua. Mas por que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e a Bíblia não diz que nada aconteceu? Porque de repente foi assim como a gente, né? Quando a gente se converteu, quem lembra? Culto de fogo, culto de foguinho, monte, sobe monte, desce monte, rola no chão, e eu quero Deus em todo culto. Pastor, hoje não vai ter culto não, mas acabamos de acabar o culto, mas começa de novo, porque eu quero é Deus. Aí depois vai passando, não foi? Sim ou não? De repente na casa de Abinadab foram assim, começaram a cuidar, mas aí foi se acostumando. O problema do crente é se acostumar. Quando nós nos acostumamos com a presença de Deus, a gente para de dar valor àquilo que tem que ser dado. A gente esquece que as promessas que Ele fez a mim, e Ele fez a nós, e Ele fez aos profetas, ela ainda tem valor. Se esquecemos de Hebreus 11, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente. Os milagres que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje, e Ele sempre fará, querido. Hebreus vai dizer que os heróis da fé, e Ele diz: olha para os heróis da fé, porque o que eu fiz com ele, eu faço com vocês. De repente eles se acostumaram, até no início, eles, que legalzinho, a arca está aqui. Mas aí a arca é levada para a casa de Obed-edom. De repente alguma coisa diferente lá aconteceu. Vou conjecturar aqui numa ilustração. Os vizinhos, todo mundo, o que é isso aí? É a arca. E Obed-edom, em volta da arca. Não toca. Não toca. Não toca. Mas é bonita, de ouro. Não chega perto. Obed-edom começou a cuidar. Eu imagino a família dele de noite dormindo. Obed-edom de noite, a madrugada toda, orando, clamando: Senhor, obrigado por estar na minha casa, Senhor. Obrigado por eu ser templo do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por tu estar na minha casa, Senhor. E sabe que a Bíblia diz que algo começou a acontecer. Os campos que estavam mortos começou a ter vida. O gado que nascia começou a nascer muito. As crias, tudo começou a dar certo. Porque, querido, quando Deus está na nossa vida e a gente dá o devido valor, não tem como dar errado.
A gente só sabe murmurar, ó céu, ó vida, ó azar, ó miséria, e se esquece de dizer, Senhor, como está no Salmo 51:15, tu me clamarás no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Por que você está sofrendo? Por que você está abatido? Por que tu não tem mais o vigor de vir para a casa de Deus? Por que tu não tem mais o prazer de se ajoelhar, de orar? Por que tu não tem mais prazer de chorar na presença do Senhor? O que aconteceu? Você se acostumou, mas é mês de restauração, é mês de você descer à casa do oleiro e dizer, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Todo mundo, eu quero ser o barro, porque o oleiro ele pega o vaso, coloca e ele faz novo. Mas querido, tem um tempo que você tem que sair da roda. Tem gente que não quer sair da roda. Ele melhora, fica bonitinho e daqui a pouco ele volta para a roda. Ele melhora, fica bonitinho e ele volta para a roda. Ele levanta e daqui a pouco ele cai. Ele levanta, está na hora de você seguir, querido. Está na hora de você seguir. Está na hora de você tomar conselho com o Senhor e dizer, Senhor, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres, Senhor? Tu me chamou para quê, Senhor? Eu quero andar na tua presença, Senhor. E Obed-Edom começou. Mas por que Obed-Edom começou a fazer isso? Dar esse valor? Porque era Deus, irmão. Porque era a presença de Deus, era a arca de Deus. Porque quando temos a arca de Deus, nós temos 3 coisas importantes. Que 3 coisas são essas? Dentro da arca tinha algumas coisas. Quem sabe o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha as tábuas que Deus deu para Moisés no monte. As tábuas dos 10 mandamentos. Porque Deus queria não escrever numa tábua, mas Deus queria escrever no coração do homem o que Ele tem preparado para nós. Tinha as tábuas dos 10 mandamentos dizendo, se vocês cumprirem isso aqui, tudo na vida de vocês irá bem. Porque quando temos a palavra, querido, nós temos o quê? Direção. Quando temos a palavra, queridos, nós temos a ordem. Quando temos a palavra, nós temos a lei. Para que serve a lei? Imagine se não tivesse o sinal de trânsito. A gente já avança com o sinal e tudo. Estou com pressa. Aí quando chega a multa, oh Deus. Quando temos e entendemos que as tábuas estão dentro da arca, nós entendemos que as regras têm que ser seguidas e têm que ser cumpridas. Mas tem gente que vem para a casa de Deus e ele fica 10 anos, 20 anos, e ele não consegue aprender, ele não consegue, na hora do problema, ele não consegue entender o que ele aprendeu, ele se esquece da mensagem, ele se esquece da pregação. É por isso que está em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi revelado o braço forte do Senhor. Essa palavra não é para hoje, essa palavra é para amanhã. Na hora da adversidade, você vai lembrar da palavra. Então quem tem a arca de Deus, ele tem a palavra, ele tem a lei, ele tem a ordem. A casa de Deus a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente não pode fazer aquilo que a gente acha. Na casa de Deus eu não acho nada, na casa de Deus eu sou ovelha. E ovelha segue o seu pastor. Estão entendendo? Não adianta eu estar na casa do Senhor, na casa de Deus, em desobediência. Não adianta eu querer carregar a arca de Deus e fazer aquilo que Deus odeia. Para estar na casa do Senhor, para ter a arca do Senhor, eu preciso entender que a palavra dele é que dirige a minha vida. Outra coisa que estava dentro da arca, tinha
a vara de Arão. Tinha as tábuas dos 10 mandamentos e tinha a vara de Arão, que significa ordem, milagre, prodígios, maravilhas. Quem sabe cuidar da arca, os milagres nunca ficarão longe dele. Tem gente que não entende por que isso acontece com o irmão, por que isso acontece com a irmã e não acontece comigo. Será que tu está cuidando da arca da maneira correta? Será que esses milagres, esses prodígios, essa direção, essa ordem, ela não está chegando na minha casa? Será que eu estou falhando em algum momento? A vara de Arão, ela sempre vai florescer, para fazer a gente entender que Deus sempre está conosco. A vara de Arão, o cajado tem que estar na mão da liderança, o cajado tem que estar na mão daquele que Deus chamou para estar. Arão andava com Moisés, mas Deus disse para Moisés: eu quero você. Ah, mas Senhor, eu sou pesado de língua. Chama Arão e ele vai falar por você, mas eu vou falar com você. Crê nos seus profetas e prosperareis. Terceira coisa que tinha dentro da arca, tinha o pote com o maná que Deus dava ao deserto. Quem tem o pote e o maná, ele tem sempre provisão de Deus na sua vida. Quem cuida da arca, ele tem provisão. Você, mas eu estou apertado. Do nada alguma coisa acontece. Quem é testemunha disso? Sempre alguma coisa acontece. Sempre um milagre acontece. Sempre aos 45, pastorzão, do segundo tempo, alguém bate a porta, o telefone toca, alguma coisa acontece. Deus diz: eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. Eu vou sempre prover na sua vida. Por que Obed-Edom, ele começou a viver isso? Porque ele começou a sacrificar. Hoje a gente está vivendo um tempo de muito profeta, um revelando CPF, um revela isso, um revela aquilo, mas estamos no tempo de pouco sacerdote, pouco sacrifício. Todo mundo quer revelar tudo. E sacrificar? Sacrificar o teu tempo, sacrificar o teu estômago. Tem que sacrificar, irmãos. Se você não sacrificar, as coisas não acontecem. Você tem que dar alguma coisa para Deus. Você está vendo eu aqui com dificuldade de andar? Eu era normal, igual vocês. Dia 20 de dezembro de 2016, tem 8 anos, eu trabalhava na Rede Globo, motorista do Dr. Roberto Marinho Neto, e a gente deixava ele na emissora, na Lopes Quintas, em Jardim Botânico, e a gente ficava o dia todo na praia. Ele falava assim: vem me buscar 10 horas da noite, ele chegava lá 9 da manhã, vem me buscar 8 horas da noite, a gente ficava o dia todo fazendo nada. Nesse dia eu corri na praia, bebi água de coco no Leblon. Terminou o meu expediente, fui para casa. No outro dia eu não andei mais. Meu tornozelo estava desse tamanho. Eu achei que eu tinha torcido o tornozelo na praia, correndo. Fui no ortopedista. Isso é uma torção, toma remédio, e nada, e o tornozelo cada vez maior. 3 meses depois, o meu joelho estourou. Você pode ver aqui, eu estou com uma proteção aqui, ó. Tiravam seringas de cavalo de líquido dentro do meu joelho. Comecei a degringolar. Comecei a não andar mais. E ninguém sabia o que eu tinha. Até que depois de quase um ano, uma reumatologista, eu estava internado 23 dias no Hospital das Clínicas na Taquara e me mandaram embora. Falou: moço não, seu Carlos, a gente vai ter que te mandar embora, porque o senhor vai pegar uma bactéria aqui, o senhor tem que tratar no laboratório, no ambulatório. E eu liguei para a minha médica, ela estava nos Estados Unidos.
num congresso de tuberculose óssea. E ela falou: Carlos, eu sei o que você tem tuberculose óssea. Alguém já ouviu falar nisso? Eu pensava que tuberculose era só pulmonar. Tuberculose dá até no olho. E o tratamento, eu muito mal, ela chamou minha esposa no consultório, ela disse assim: você tem tuberculose óssea e você tem espondilite anquilosante. Alguém já ouviu falar? Já ouviu, né? É uma doença que come todas as articulações do teu corpo, toda a cartilagem do teu corpo. E esse sou eu, não tenho cartilagem em lugar nenhum. Cervical, todas as C do mundo eu não tenho nada, eu sou osso com osso. Meu tornozelo foi operado, eu fiz uma artrodese. E ela disse: arruma uma cadeira de roda, foi? Aí ela conversou com um pastor amigo nosso, chegou lá uma cadeira híbrida, elétrica, gasolina, álcool, GNV. Para resumir, eu muito triste, depressivo dentro de casa, fui abandonado por muitos, pastorzão foi abandonado. E eu, na minha tristeza e angústia, eu falei: Senhor, eu não vou sentar ali, eu não aceito isso. E eu perguntava por que eu estava passando aquilo, e o Espírito Santo me tomou e disse assim: não pergunte por quê, mas pergunte para quê, porque eu tenho um propósito em todas as coisas. E se está acontecendo alguma coisa na tua vida, não fica perguntando por quê, porque está no pecado, ou por causa disso, mas pergunta a Deus qual é o propósito. E eu disse: Senhor, se tu me tirar e eu nunca sentar ali, Senhor, me coloca de pé, porque eu quero continuar pregando a tua palavra. Eu não fico 10 minutos em pé e prego 2 horas, eu fico 3 horas, toda segunda-feira eu subo o monte. Domingo era meia-noite, a gente estava no monte, escadaria de Jacó. Como? Não me pergunte. Eu disse: Senhor, eu quero pregar a tua palavra. A gente quer muito, pastorzão, mas a gente não quer dar nada. A gente quer muito e a gente não quer oferecer nada. Quem lembra de Ana, mãe de Samuel? Ana queria engravidar e nada acontecia. E ela fez uma oração, disse: Senhor Deus, se tu me deres um filho varão para mim, eu te devolverei ele. E ele será como nazireu. Ele irá te servir no templo e ele irá fazer tudo aquilo que tu ordenar. Ana disse: tu me dá, eu te devolvo. Quer alguma coisa no meio de restauração? Ofereça alguma coisa para Deus, irmãos. Aí as pessoas pensam logo em dinheiro. Dá o tudo, dá o boi, dá a geladeira. Não, querido. Deus disse assim em João: eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Deus só está procurando homens e mulheres que aí no seu banco levante a sua mão e diga: Senhor, fala comigo, muda a minha história, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero que tu muda a minha história, não para mim, mas eu quero que tu muda a minha história para te servir. Lembra de Isaías 38, o cântico de Ezequias? Isaías chegou para Ezequias e disse: tu vai morrer, e Ezequias olhou para a parede e disse: Senhor, não quero morrer. E no cântico ele diz assim: Senhor, a sepultura não te pode louvar, nem a morte te glorificar, somente os vivos te glorificarão, somente os vivos te louvarão, somente os vivos baterão palmas para ti, Senhor, somente os vivos levantarão do seu banco e dirá: Senhor, é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não quero morrer, Senhor, porque eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero me derramar na tua presença, eu quero ser cheio do teu Espírito e eu quero abençoar vidas. Ezequias não queria ficar vivo porque ele era o rei. Ezequias não queria ficar vivo porque ele tinha os amiguinhos, tinha as amiguinhas, porque ele era o querido. Ezequias disse: eu quero é te adorar. Se apresenta para Deus nessa noite em nome de Jesus.
Não é por força nem por violência, mas João vai dizer: quem convence o homem do pecado, do Espírito e da justiça é o Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo te envolver nessa noite, deixa o Espírito Santo trabalhar, fecha os teus olhos, faça uma reflexão e diga: Espírito Santo, me mostra onde eu estou errando, me mostra qual é o caminho, porque eu não estou suportando mais isso, eu não estou aguentando mais viver nessa angústia, nesse sofrimento. Eu não quero ser mais um no meio da multidão, Espírito Santo, mas eu quero ser chamado como filho teu, como aquele que te serve, como aquele que te adore, porque Isaías disse, Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, serafins voavam, e eu, um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, vi o Senhor. Isaías disse: o que tu queres que eu te faça, Senhor? E Deus disse para Isaías: eu quero te usar, vai naquele povo e prega a minha palavra. Isso aqui não é uma reunião social. Aqui é o que está em Hebreus, que Deus disse para alguns: não deixai as vossas congregações, como é costume de muitos, mas antes esteja juntos. Antes, entenda que o teu irmão é o próprio Espírito Santo que está te abraçando. Entenda que aquele que bate a tua porta não é o deficiente, não é o pecador, o miserável que está faminto, mas é Jesus, porque Jesus disse assim por discípulos: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, não tinha abrigo e ninguém me acolheu. E os discípulos perguntaram: quando foi, Jesus, que você não teve comida? Quando vós não olhaste para os pequeninos, quando vós não acolheste, porque Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, dos necessitados, dos sofridos, é dar a mão para quem precisa. Quem acha que precisa melhorar, levanta a mão. Não precisa falar o que é, não. Davi disse: ó miserável homem que sou. Paulo disse: eu preferia morrer. Sou um miserável. Sou um pecador miserável. O amor de Jesus nos constrange, pastor. Quem se sente constrangido? Eu me sinto. Por vezes envergonhado pelas atitudes que tomo em alguns momentos. Poderia ter feito diferente, por que não fiz? Para terminar, queridos, que a hora voa. Davi, ele ouve. Alguém chega para Davi e diz assim: Senhor, Davi, tem benefício na casa de Obed-Edom, Deus abençoou a casa. E Davi vai correndo junto ao povo e vai buscar a arca na casa de Obed-Edom, porém, Davi fez algo diferente. Repita comigo: Davi fez algo diferente. Quando ele pega a arca, ele coloca os levitas, os sacerdotes, e a cada 6 passos ele sacrificava. Muita alegria, muito oba-oba, querido, isso é muito bom para o ego, é muito bom, né, para o orgulho, é muito bom para a carne, mas Davi entendeu que sem sacrifício ninguém consegue transportar a arca, sem sacrifício ninguém consegue chegar e levar a Deus para a sua casa. E Davi sacrificava, 6 passos sacrificava, louvava, clamava e cantava com alegria. E a arca chegou na cidade de Davi. E Davi saltando, é Deus. Para terminar, sempre vai ter alguém que vai te julgar. Sempre vai ter alguém que vai apontar para você. Virou crentão. Aconteceu com Davi. Mical, sua esposa, filha de Saul, diz para ele: quem tu é? Tu está aí passando vergonha na frente do povo, tu está pulando. E Davi disse assim: eu estou glorificando esse Deus maravilhoso, porque Ele é o Senhor. Eu estou glorificando esse Deus maravilhoso. E Mical ficou estéril, porque aquele que se levantar contra a tua vida, alguma coisa vai acontecer. E não precisa você julgar, e não precisa você amaldiçoar. Você só precisa entregar na mão de Deus e dizer: Senhor, eu só quero obedecer
a tua palavra. Assim disse Deus nessa noite. Você pode aplaudir a Jesus.